Boa tarde a todos, é um prazer, uma honra estar aqui diante de vocês. Eu queria, antes de começar a expor o meu tema, fazer uma elogia aqui ao Laboratório de Estudos Humianos e ao GT de Helenismo também, né? A gente pegar a etimologia da palavra skeptikos, ela significa aquele que investiga, aquele que está buscando. E se a gente compara o sentido etimológico de ceticismo com as diversas outras escolas aí de filosofia que estão sendo pesquisadas atualmente, né, a gente vê que a produtividade aqui faz jus ao nome de cético, né? Então eu queria fazer uma elogio e agradecer o convite do professor César e do professor Rodrigo. Eu não sou um especialista em ceticismo, eu estou estudando agora no doutorado, defendo no fim do ano, sobre os pré-socráticos, e estou focado no século V a.C., e eu julguei interessante, para contribuir aqui para esclarecimento maior do ceticismo, trazer alguns detalhes, né, sobre uma discussão de extrema importância para a formação do ceticismo e para o ceticismo como um todo, que é sobre a medicina. Eu vou falar sobre a medicina em específico no século V, mas eu vou fazer um apanhado geral sobre as relações entre ceticismo e medicina. Para uma maior clareza expositiva, eu vou passar a leitura aqui da primeira parte, na qual eu vou tratar da medicina e ceticismo. As relações muito próximas entre medicina e ceticismo são de conhecimento de todo estudante do período helenístico. São notórias e reconhecidas pelos especialistas as conexões muito próximas, não apenas entre os argumentos filosóficos elaborados pela tradição cética e a prática dos médicos, mas também a terminologia, o estilo direto e objetivo de escrita e, principalmente, na maneira segundo a qual se concebia a atividade filosófica. Como se sabe, os céticos compreendiam a sua filosofia, antes de tudo, como uma terapia capaz de curar certos filósofos que apresentavam sintomas de pretensões dogmáticas. De acordo com o Sexto Empírico, nossa principal fonte sobre o ceticismo antigo, cito: o cético, por amor à humanidade, pretende curar, por meio do discurso e até onde pode, a prepotência e a precipitação dos dogmáticos. Fim de citação. Assim como os médicos possuem remédios que prescrevem, com diferentes graus de potência, que prescrevem conforme a gravidade das mais diversas afecções corpóreas, os céticos oferecem também diversos argumentos que são ministrados em dosagens adequadas aos diversos graus de afecção de convicção dos dogmáticos. Não se trata, como sabemos, de uma mera proximidade estilística, afinal o Sexto Empírico era ele mesmo um médico. Enquanto os matemáticos, ele louva Asclepio, o deus da medicina e da cura, como o fundador de nossa ciência, nas palavras dele. Conforme veremos adiante, o próprio nome com o qual ficou conhecido faz alusão à escola dos médicos empíricos. De acordo com Diógenes Laércio, Sexto era membro justamente dessa escola. Essa informação é confirmada por Pseudo-Galeno, segundo o qual Menódoto e Sexto Empírico fortaleceram acuradamente a escola empírica. Na vida dos filósofos ilustres, Diógenes Laércio oferece uma relação dos primeiros filósofos pirrônicos, na qual, além do próprio Sexto, pelo menos 4 outros são caracterizados explicitamente como médicos da escola empírica. São eles Menódoto de Nicomédia, Teodas de Laodiceia e um discípulo de Sexto chamado Saturnino. É possível que outros também tenham sido médicos. Bem, como era de se esperar, essa proximidade se faz presente em várias passagens de Sexto Empírico. Nesse sentido, a medicina é provavelmente o campo que mais oferece exemplos e modelos à investigação dos céticos. Um dos tópicos que mais atesta essa aproximação diz respeito à aplicação médica da noção de causalidade. O tema da causalidade em geral aparece em vários momentos da obra de Sexto Empírico, sendo tratado mais detidamente em 3 passagens. A principal delas ficou conhecida como os 8 modos de Enesidemo, passagem na qual se coloca sob escrutínio certas etiologias pelas quais os dogmáticos nutrem grande apreço. E apesar do caráter radical e aparentemente restrito desses ataques, os estudiosos costumam traçar uma distinção entre 2 tipos de causalidade considerados pelos céticos. Temos, por um lado, um padrão que estabelece conexões entre causas não evidentes e fenômenos aparentes, padrão esse considerado dogmático. Temos também, por outro lado, um padrão ordinário de causalidade que estabelece apenas conexões causais entre os próprios fenômenos, todos eles atestados pela experiência humana comum. Ora, quando a gente considera o estado das escolas médicas no período do helenismo, no período de composição das obras de Sexto Empírico, a gente observa que as diferenças entre as escolas podem ser traçadas principalmente com base nessa diferença entre os modelos causais, né, diferentes etiologias que eles utilizam. E com isso eu me encaminho agora para a segunda parte da exposição, no qual eu vou fazer um apanhado geral e muito sucinto da medicina no contexto do helenismo.
Bem, temos aí 3 escolas, né? A escola racionalista, dos médicos racionalistas, dos empiristas e dos metodistas. Os conhecidos como lógicos ou racionalistas ou dogmáticos não constituíam uma escola propriamente dita, no sentido estrito do termo, mas uma espécie de tendência geral ou atitude comum a várias escolas. Sua origem pode ser traçada a partir da própria medicina de Hipócrates, a partir do final do século V em diante, talvez até mesmo antes disso. Em linhas gerais, todos os racionalistas defendiam que uma compreensão teórica dos fenômenos era essencial à prática médica eficaz. Ou seja, as tendências médicas em questão, racionalistas, defendiam que um tratamento apropriado das doenças requer uma compreensão de suas causas internas, ocultas e subjacentes. Compreensão essa que só poderia ser obtida por meio do raciocínio teórico. De acordo com os defensores da tendência racionalista, todas as causas para as doenças são intrínsecas e só podem ser conhecidas por meio de inferências causais a partir de sintomas evidentes, e um processo chamado pelos empiristas e pelo próprio Galeno de indicação, o termo grego é endeixis. Esse processo pode ser definido como uma passagem do visível para o invisível, do evidente para o não evidente. Por exemplo, uma vez detectado determinado sintoma ou afecção evidente, o médico atribui a ele uma causa interna e não evidente, que variava conforme a concepção fisiológica adotada pela tendência racionalista em questão. Ou seja, dependendo da fisiologia dogmática adotada, a causa interna para certo sintoma poderia ser ou um excesso ou deficiência dos humores, né, no caso dos hipocráticos, ou uma aderência inapropriada de algum humor a algum órgão, ou no caso dos defensores da teoria corpuscular, defendido pelos seguidores de Asclepíades, um fechamento dos poros ou entupimento dos vasos internos pelos pequenos corpos. Temos, em segundo lugar, a escola empírica de medicina. Os membros dessa escola, ao contrário dos dogmáticos, rejeitavam todo tipo de pretensão teórica em nome de um apelo radical à experiência empírica. Ou seja, eles acreditavam que a prática médica eficaz deveria se basear unicamente em conexões evidentes de eventos diretamente observáveis. Seu surgimento, apesar de incerto, costuma ser datado após o ano 250 a.C., e sua fundação é atribuída a um aluno de Herófilo, que teria colocado sob suspeita certos tipos de inferências causais na medicina. Outros atribuem a origem da escola ao próprio Herófilo. O fato é que há 2 fragmentos de Herófilo nos quais ele sustenta. Cito o primeiro. Se há ou não uma causa intrínseca, ela é por natureza incognoscível. Em outro fragmento, ele teria afirmado, cito, consideremos os fenômenos primeiros, mesmo que não sejam primeiros. Fim de citação. Segundo a maior parte dos estudiosos, a escola empirista se desenvolveu a partir exatamente desses preceitos. O fato é que a epistemologia subjacente a essa prática médica se apoia em fenômenos exclusivamente observáveis, evidentes, né? E, desse modo, as conexões nas quais se baseia um diagnóstico, prognóstico e, se for o caso, a terapêutica, são conexões evidentes e publicamente atestáveis de repetições de eventos do mesmo tipo. O médico deveria contar apenas com seu exame pessoal, autopsia, na experiência acumulada de outros médicos, historia, e um procedimento conhecido como transição para o similar, retu homoiou metábasis, é o termo grego, por meio do qual o tratamento que se revelou eficaz em uma parte do corpo era transferida para outra parte. Em relação a esse último procedimento, existia muita controvérsia dentro da própria escola empírica e também em relação a outras escolas, como os metodistas e os racionalistas também, de modo que esse procedimento não era aceito nem pelos empiristas de uma maneira completa e total. Temos, por fim, os médicos da escola metodista. Eles defendiam, antes de tudo, a simplicidade da medicina, que, segundo eles, poderia ser aprendida em poucos meses. Eles se assemelham aos empiristas ao se apoiarem apenas em fenômenos evidentes e rejeitarem qualquer apelo a causas não observáveis. No entanto, julgavam a experiência acumulada de pouca importância para a terapia eficaz. De acordo com eles, as afecções em si mesmas são suficientes para indicar o tratamento adequado. Ou seja, os próprios sintomas, tomados em si mesmos, indicariam a terapia correta. Para isso, eles possuíam uma escala universal de sintomas que indicaria para cada caso, de modo supostamente exaustivo, as medidas terapêuticas a serem adotadas. A origem dessa escola, que surgiu por volta do século I a.C., é atribuída a Têmison de Laodiceia ou a Téssalos de Trales. Ambos eram discípulos de Asclepíades da Bitínia, defensor da teoria dos corpúsculos, né, segundo a qual as funções vitais do organismo se explicam a partir do fluxo desses pequenos corpos, né, ou partículas, pelos dutos, cavidades e órgãos do corpo. Apesar do caráter dogmático do corpuscularismo, ele parece ter fornecido a base para o metodismo médico ao reduzir todo o estado patológico a 2 condições:
relaxamento, quando os corpúsculos fluem muito livremente, e constrição, quando o fluxo normal é interrompido. Os metodistas teriam simplesmente dispensado as causas internas, né, a ação dos pequenos corpos, para levar em conta apenas os estádios resultantes. A partir desses estádios resultantes, também chamados de comunidades aparentes, foi possível estabelecer os graus de uma escala universal dos sintomas, a partir da qual era possível prescrever rapidamente a terapia adequada. É curioso para os estudiosos aqui do ceticismo que sexto empírico nas hipotiposes, ele não se define, apesar do nome empírico, ele não se define exatamente como médico empírico. Ele diz que a escola que tem mais afinidade com o ceticismo seria a escola dos metodistas, né? E há toda uma discussão sobre isso, etc. Segundo ele, os empiristas, ao rejeitarem completamente causas internas e não observáveis, estariam se comprometendo com uma espécie de dogmatismo negativo, né? E por isso ele diria que mas é uma discussão muito profunda e eu não pretendo entrar nela aqui. Enfim, ficou claro aqui que a diferença entre as escolas são basicamente a diferença quanto aos modelos etiológicos que adotam. De um lado, temos aí o racionalismo, que postulam e utilizam de maneira irrestrita se utilizam de maneira restrita de conexões causais estabelecidas entre fenômenos evidentes e estados internos do corpo não evidentes. Temos, por outro lado, apesar de suas diferenças, os médicos da escola empírica e da escola metodista, que ou rejeitam completamente o apelo a causas, né, não evidentes, ou procuram limitar o seu uso, dizendo que elas são completamente irrelevantes para a terapia médica eficaz. Bem, toda essa discussão é muito presente, é muito conhecida pelos estudiosos de ceticismo, e eu não vou oferecer essa contribuição nem entrar nessa discussão propriamente dita. Como eu tinha dito antes, meu período assim, de especialidade, o que eu estou estudando ultimamente, é o período do século V, estou estudando os pré-socráticos, e eu vou tratar de um tratado, né, intitulado Medicina Antiga, Vetera Medicina, os títulos latinos, ou De Prisca Medicina, e é considerado um dos textos mais antigos do Corpus Hipocrático. A data de composição, né, estimada por Jones, autor de uma das edições que consultamos, situa-se não muito antes de 427 a.C., nem muito depois de 400 a.C. Essas datas são corretas, o texto em questão foi composto pelo menos uma geração antes dos diálogos platônicos. E o texto oferece um ataque a um grupo de pensadores que tentava, talvez por influência dos primeiros filósofos, fundamentar a prática médica uma teoria que reduzia a fisiologia humana às interações de um ou mais pares de opostos, como quente, frio, seco e úmido e assim por diante. Eles podem ser vistos, de modo geral, como os precursores da tendência racionalista de medicina que vimos na sessão anterior. E eu cito uma parte desse tratado. Todos aqueles que assumiram a responsabilidade de falar ou escrever sobre medicina, estabelecendo como hipótese para suas explicações o quente, o frio, o úmido, o seco ou qualquer outra coisa, limitando assim a causa primária arché tes aitias das doenças e da morte dos seres humanos a uma ou mais dessas coisas, como se fossem causas para todos os casos, eles estão errados em muito do que dizem. Fim de citação. E aqui do primeiro capítulo do De Vetera Medicina. O termo grego utilizado no texto para caracterizar os princípios causais básicos utilizados por esses médicos é hipóteses, entendido aqui como uma explicação última para toda doença e morte dos seres humanos. Com isso, o diagnóstico consiste em determinar a causa das doenças a partir de uma suposta configuração desequilibrada dessas hipóteses e a terapia, por sua vez, na prescrição dos opostos. Em termos mais gerais, o autor do tratado ataca aqueles que postulam uma determinada constituição corpórea a partir de alguns elementos básicos, tomados como princípios causais de toda doença, e a partir dessa constituição alimentar, tentam curar os pacientes, restaurando o equilíbrio originário de seus elementos constituintes por meio da prescrição da hipótese contrária. Perdão. Esse método, insiste o autor, jamais trará resultados satisfatórios. O principal erro dessa tendência, tratada no texto como uma grande novidade ou como uma espécie de modismo, é ignorar que a medicina já tinha se estabelecido há muito tempo como uma técnica, né, um termo grego, sendo amplamente reconhecida como tal em virtude dos diferentes graus de competência entre os seus praticantes. Essa técnica da medicina antiga dispensa o uso de tais hipóteses, necessárias apenas e tão somente quando se estuda coisas não visíveis, afanéia e confusas, apareômena, como parece ser o caso das investigações acerca das coisas do céu ou sob a terra. Quando alguém se propõe a conhecer e discorrer sobre essas coisas, elas não serão evidentes nem para quem fala, nem para quem escuta, de modo que será impossível determinar
se as explicações são ou não verdadeiras. A determinação da verdade nesse tipo de investigação torna-se impossível em virtude da falta de um critério claro ou de uma referência que comprove as afirmações feitas. De acordo com o texto, cito novamente, não há aquilo em relação a que, tendo sido apontado, é necessário para conhecer com clareza. Fim de citação. É o capítulo 2 do mesmo tratado. A expressão grega pros ro, que pode ser traduzida como em referência a que ou em direção a qual, temos aqui uma preposição e um pronome relativo. Ela funciona, essa expressão pros ro, funciona nesse contexto como aquilo que confirma as afirmações e assegura a sua clareza, com um critério. Essa mesma expressão exerce ao longo de todo o tratado a mesma importante função de indicar esse critério, ou seja, aquilo que confirma e que indica a clareza de uma determinada proposição. Em todos os contextos em que essa expressão é usada, ela parece indicar não apenas clareza no sentido de simplicidade, mas algo publicamente atestável. Com isso, como o caso em questão envolve conhecer as coisas do céu sobre a terra, temos aí um tipo de conhecimento impossível de ser confirmado ou refutado, pois as evidências permanecem constantemente remotas e inacessíveis ao observador. A medicina antiga, prossegue o autor, não precisa de tais hipóteses. Desde os tempos mais antigos, ela já possuía um princípio, arché, e um método, rodós. Por meio desse método e desse princípio, frutos da própria necessidade, o termo aqui é anankia, que remontam às próprias origens do ser humano, foram feitas muitas e maravilhosas descobertas. Todo esse processo de descoberta se deu empiricamente, a partir da observação atenta das afecções, patêmata, que se manifestam de modo evidente nos seres humanos. O passo inicial se deu a partir da constatação de que espécies e indivíduos diferentes são afetados de modos distintos pelos mesmos alimentos. Ou seja, o mesmo tipo de alimento beneficia um grupo de indivíduos e prejudica outros. Com base nessa diferença-semelhança de reação, chega-se, em primeiro lugar, uma compreensão da constituição, physis, o termo grego, comum a um grupo de indivíduos e também, em segundo lugar, a uma associação entre certos alimentos e determinadas afecções para cada constituição. Bem, a partir daí, na base da tentativa e erro, ao curso de um longo período, descobriram como modificar, combinar e dosar os alimentos para que se adaptem às constituições em questões. O fundamental nesse processo de descoberta é que ele não pressupõe uma teoria geral, sobre a constituição humana e se baseia, ou procura se basear apenas em descobertas empíricas e na observação. Para quem estuda ceticismo, esse método de descoberta antecipa um procedimento utilizado em um tropo atribuído a Nicodemo, por sexto empírico. No segundo dos 10 modos, a suspensão é obtida a partir da constatação de que diferenças nas constituições dos seres humanos são responsáveis por diferenças na apreensão dos fenômenos e também na capacidade intelectual. Assim como no procedimento médico descrito acima, a constatação de que há diferentes constituições físicas é obtida quando se nota que os homens não são afetados do mesmo modo pelas mesmas coisas. Aí uma citação do mesmo texto, capítulo 3. Bem, um pouco mais adiante no texto, no capítulo 9, coloca-se em discussão a eficácia dessas descobertas ao tratamento dos pacientes. O autor deixa claro que a medicina possui um grau limitado de precisão, acríbeia. Afinal, se tudo é tão simples como foi sugerido, se a medicina consiste na habilidade de prescrever um regime benéfico para cada tipo de doença e paciente, a prática da medicina seria relativamente simples e o seu grau de eficácia é bastante elevado. No entanto, os erros médicos, assim como nossos dias, eram relativamente comuns e um bom médico, era simplesmente aquele que errava menos. Essa imprecisão é uma decorrência da dificuldade em prescrever uma dieta específica para cada paciente em questão. E a precisão, nesse caso, ela depende da obtenção. A dificuldade de obter essa medida precisa, ela é decorrente do fato de nós só termos acesso indireto ao interior do paciente. Então não há nenhum número, não há qualquer outra coisa, cito, que, referindo-se a qual, tu conhecerás com precisão. Aqui aparece de novo nossa velha expressão, ao longo de todo o tratado ela é utilizada, pros ro. O único critério ou medida disponível ao médico, o pros ro, aquilo em relação a que o juízo médico se confirma é a sensação do corpo. Tu somatos ten aesthesin, do corpo, tu somatos. Isso envolve tanto as afecções patêmata do corpo do paciente ao tratamento, quanto a observação, téresis, e o julgamento pessoal, autopsia do médico acerca dessas afecções mesmas. Com isso, as associações envolvidas procuram levar em conta apenas fenômenos evidentes e publicamente atestáveis. Claro que um exame mais atento desse tratado vai
nos mostrar várias passagens que não podem ser tomadas como um ceticismo no sentido estrito, mesmo que avant la lettre, um ceticismo antecipado. Entre esses procedimentos está um procedimento analógico, segundo a qual você conheceria partes internas do corpo a partir de analogias com partes ou objetos assim exteriores. Por exemplo, se há um acúmulo de líquido dentro do corpo, o médico procuraria analogamente alguma superfície que teria essa capacidade de acumular água, por exemplo, superfícies esponjosas. E aí, a partir dessas analogias, ele tentaria chegar ao conhecimento das partes internas do organismo. Isso, obviamente, não pode ser considerado um ceticismo e antecipa também uma discussão sobre a transição para o similar que já está lá na época do helenismo. Bem, é óbvio que esse procedimento que eu acabei de mencionar ele pode ser tomado como exemplo de um alvo possível para o quarto modo de Genesidemo, pois parece pressupor que as coisas não aparentes, afanés, se comportam de modo análogo às coisas aparentes, e a palavra aqui é phainômena. Isso ignora que as coisas não aparentes talvez se comportem não de modo semelhante, homoios, mas de modo peculiar, idiasdontos, é o advérbio aqui. Bem, como um dos polos da analogia é completamente indeterminado, esse procedimento deve ser colocado sob suspensão. No entanto, o autor insiste que a evidência observável deve ser extraída da vida ordinária e da experiência médica concreta, que contava já com alguns instrumentos de medição e extração. Além disso, insiste, ao longo de todos os capítulos, os resultados desse procedimento devem ser confirmados pela experiência médica compartilhada. Curiosamente, esse método de investigação não se restringe ao campo da medicina. No capítulo 20, no final do texto, quando o autor volta a atacar os médicos proto-dogmáticos, ficam claras as relações desses médicos com os primeiros filósofos, investigadores da physis. A crítica veiculada nessa passagem, no entanto, vai além da medicina, para abarcar o próprio projeto dos pré-socráticos, compreendido nesse contexto como uma investigação perifisiose, acerca da natureza. Eu cito uma passagem muito interessante do tratado. Certos médicos e especialistas asseguram que ninguém pode conhecer a medicina caso ignore o que é o homem. Aquele que pode tratar apropriadamente os pacientes deve aprender isso, eles dizem. Mas a questão que eles levantam diz respeito à filosofia. Ela é o território daqueles que, como Empédocles, escreveram acerca da ciência natural, sobre o que é o homem desde sua origem, como surgiu o primeiro dos homens e a partir de quais elementos ele foi construído. Mas minha visão é de que, em primeiro lugar, tudo que os especialistas ou médicos disseram, a palavra para especialistas aqui é sofistas, sofistai, sofistés, e há toda uma polêmica em relação à tradução exata, mas a maioria dos tradutores que eu consultei se recusam a traduzir meramente como sofistas, porque anteciparia um tipo de especialidade que se consolida um pouco tempo depois. Mas minha visão é de que, em primeiro lugar, tudo que esses especialistas ou médicos disseram ou escreveram acerca da ciência natural não pertence mais à medicina do que à arte da literatura. Além disso, isso eu acho interessante, também sustento que um conhecimento claro acerca da ciência natural só pode ser adquirido a partir da medicina e de nenhuma outra fonte. Fim de citação, e aí no capítulo 20, como eu já mencionei. Ou seja, além de reafirmar a inutilidade de uma compreensão geral da física dos seres humanos para a medicina, o autor afirma também que até mesmo a cosmologia poderia se beneficiar das descobertas e métodos da medicina. Em outras palavras, o conhecimento da constituição dos seres humanos obtido pela medicina, obtido pela experiência acumulada dos médicos, em especial no que diz respeito ao papel exercido pelas substâncias que afetam e constituem os seres humanos, contribuiria também para a compreensão da cosmologia. Enfim, tudo que foi colocado até aqui comprova que a prática da medicina antiga e o ceticismo compartilhavam uma mesma atitude epistemológica. Ambos procuravam limitar a aplicação da noção de causalidade ao que pode ser confirmado pela experiência, ou seja, ao que é considerado claro e aparente. Encontros lógicos, em sua extensa discussão sobre a noção de critério, Sexto sustenta que Genesidemo traça uma importante diferença entre os próprios fenômenos. Alguns fenômenos, cito, se manifestam em comum para todos, koinos, passi, phainestai. Outros fenômenos, por outro lado, se manifestam, cito, privadamente para alguém, idios tini. Bem, nessa perspectiva, a verdade seria simplesmente confirmada pelas teorias que manifestam em comum, que se manifestam em comum, pelas coisas que se manifestam em comum para todos, em torno das quais não passa despercebido o entendimento comum. Ora, a noção de experiência médica atribuída no texto aos antigos médicos parece envolver exatamente essa forma de experiência compartilhada, indo além da observação pessoal do médico, de sua experiência pessoal e das afecções que se manifestam de modo evidente no paciente.
Bem, conclusão. Se eu posso falar em conclusão em um trabalho como esse, ainda incipiente, ela se limita à constatação de que o ceticismo retoma, prolonga e dá continuidade a atitudes e discussões de extrema importância para a vida ordinária. Nesse sentido, o estudo atento da medicina antiga oferecerá importantes elementos não apenas para uma compreensão mais acurada do ceticismo, mas para a filosofia antiga como um todo. Se a filosofia, como sustentou Jean-Pierre Vernant, era filha da cidade, faz-se necessário situá-la firmemente nesse cenário e ampliar os seus pontos de contato com as mais diversas atividades que constituíam a vida social daquele período. Isso me parece ser o caso principalmente do ceticismo. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado.